Olá pessoal, tudo bom? Primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar aqui desse congresso online para falar para um público tão especial e tão importante, que tem um papel fundamental na sociedade. Olá pessoal, é um prazer estar aqui participando do Conadoca, falando sobre um assunto que me é muito familiar, realizado em todas as áreas a partir do lar. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu moro na Itália já vai fazer 8 anos, sou casada há 11 anos, tenho 2 filhos de 5 e um menino de 5 anos e uma menina de quase 2 anos e sou formada em psicologia, me formei 12 dias antes de vir para a Itália, ou seja, eu não exercia minha profissão e chegando aqui na Itália eu acabei me tornando dona de casa pelas circunstâncias da vida. O meu nome é Renata Marques, eu sou casada há 17 anos, tenho 3 filhos, moro em Portugal, sou formada em teologia, área em que também fiz uma pós-graduação, mas profissionalmente eu, na maioria das vezes, trabalhei como auxiliar administrativo. Não foi uma escolha voluntária, mas hoje eu sou muito grata por exercer esse papel, porque eu posso estar constantemente ligada no que está acontecendo na minha casa, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha família. Hoje eu me sinto privilegiada por poder ser uma dona de casa full time, diria. Atualmente eu sou dona de casa e administro um site, um canal no YouTube junto com a Daniela, que se chama Donas de Casa Anônimas. Então tem tudo a ver com o assunto que a gente está acostumado a falar. O Donas de Casa Anônimas, que existe já vai fazer 4 anos, agora em novembro está completando 4 anos, e também tem um site, também, donasdecasaanônimas.com. Dentre tantos assuntos que nós poderíamos ter escolhido, nós optamos por falar sobre o sucesso de uma dona de casa, que tem o título dessa palestra, que é uma dona de casa de sucesso, para além de limpar e cozinhar. E esse título foi escolhido dessa forma porque já, como estamos há 4 anos com esse site, com o canal, nós recebemos volta e meia algum desabafo de mulheres que falam sobre a dificuldade das atividades da rotina da casa. Então nós queremos mostrar através dessa palestra, conversar um pouquinho com vocês sobre o que é uma dona de casa de sucesso para além, acima dessas coisas, das atividades da rotina da casa. O que é sucesso para você? No dicionário, nós temos a definição de sucesso como êxito, como consequência positiva, como resultado feliz, acontecimento favorável. De forma generalizada, nós podemos falar que alguém que tem sucesso no meio profissional é aquela pessoa que atingiu um cargo elevado, que tem um salário alto. Mas o que seria sucesso dentro de casa? Se nós observarmos, vamos perceber que o resultado de um trabalho de uma dona de casa vem depois de um certo ou um longo período de insistência, de rotina, de dia após dia praticando as mesmas coisas. Porque independente se uma dona de casa trabalha fora ou fica só trabalhando dentro da casa, elas normalmente têm essa jornada igual referente à casa. Limpar, cozinhar, cuidar da educação dos filhos, administrar o lar. E o que poderia ser sucesso como consequência disso? Pense aí você. Eu diria, na minha opinião, sucesso é você ver o resultado de depois de alguns anos da sua insistência na educação dos seus filhos, trabalhando para que eles sejam pessoas boas, sejam pessoas do bem, sejam pessoas de caráter. E você vai ver isso normalmente ao longo de um processo, porque muitas vezes no dia a dia a gente não consegue enxergar esse resultado. E o seu trabalho, quando ele é bem feito dentro de casa, quando você é presente dentro da sua casa, você vai enxergar esse resultado depois de algum tempo. Muitas mulheres comentam no nosso site, ou mandam um e-mail, mensagem nos nossos vídeos sobre se sentirem desvalorizadas por acharem que trabalham muito e recebem muito pouco ou nada de volta, em troca.
E muitas mulheres apenas querem o quê? Um reconhecimento, que alguém contemple o seu trabalho, que alguém admire aquilo que elas fizeram, porque o trabalho da dona de casa é um trabalho anônimo. O trabalho da dona de casa é praticamente invisível, especialmente quando ele é bem feito. Ele torna-se um trabalho invisível. As pessoas não reparam naquilo que está bem feito, mas basta um dia a gente se distrair ou a gente está com uma indisposição e nesse dia a gente não faz aquilo que costuma fazer, para logo alguém reparar, né? Mesmo que não em tom de crítica, mas em observação. Alguém da casa observa um filho, um marido, uma visita, observa assim: mas que estranho, não lavou a louça hoje? Está aí a louça do café da manhã ainda? E a cama ainda está por fazer? E você deixou faltar o detergente para lavar a louça? Esqueceu de colocar na lista do supermercado? Então, basta a gente falhar em algum detalhe que essa falha é logo observada. Mas quando a gente faz tudo perfeitamente, praticamente, não se ouve nada. Então, se vocês forem observar, é raro alguém chegar na casa de uma outra pessoa e falar assim: olha, tá de parabéns, esse mês você excedeu as expectativas, produziu muito, o seu trabalho rendeu bastante, e então estou até pensando em colocar aqui um quadro com uma foto sua escrito assim: funcionária do mês. Gente, dona de casa não tem essa de quadro com foto de funcionária do mês. Não existe isso, esse tipo de reconhecimento, esse tipo de aplauso. Não existe bônus, não existe viagem de fim de ano, festinha, né, de entrega de prêmios. Não existe nada disso, nem participação no lucro, né, do grupo, da empresa. Então isso me faz pensar, será que é pela falta dessas coisas que muitas mulheres têm uma aversão, uma rejeição a se assumirem como donas de casa? Muitas mulheres preferem dizer que são desempregadas. Você já viu o dilema que é quando eu falo nós, né, porque eu também sou uma dona de casa, estamos diante de um formulário, seja ele qualquer, seja de matrícula da escola, seja para preencher uma ficha numa loja, e lá está escrito assim, um quadrinho escrito assim: profissão. E a gente fica assim: e agora? Muitas mulheres optam por colocar aquilo que estudaram, né? Mesmo que elas não exerçam aquela profissão. Então, se a pessoa estudou ali engenharia, vai colocar lá engenheira, mas nunca exerceu a função de engenheira profissionalmente, por exemplo. Coloca ali, ou então tem a opção de colocar desempregada. É sempre melhor dizer que é desempregada do que se assumir como dona de casa ou do lar. Há pessoas que se sentem constrangidas. Por quê? Porque as outras pessoas olham com um olhar diferente. Tem aquele preconceito de que uma mera dona de casa é uma pessoa sem cultura, é uma pessoa sem estudo, é uma pessoa que nem se pode dizer que tenha crédito, se for o caso, porque não tem rendimentos, oficialmente falando, né? Será que é exatamente isso que algumas pessoas procuram quando se dedicam a algum trabalho? O aplauso? Incrivelmente, sempre que as pessoas se referem a donas de casa, elas se referem a uma pessoa, no imaginário geral das pessoas, uma mulher com avental, com touca na cabeça, quem sabe com rolinhos, estilo Dona Florinda, com as mãos cheirando a clorofino, quem sabe a alho, e não pensa além disso. Mas dona de casa é somente uma pessoa que limpa, lava e passa? Será que dona de casa se resume realmente a uma mulher que pilota o fogão e aquece a barriga no fogão e molha no tanque? Coincidentemente ou não, muitas mulheres que mandam e-mail para nós com desabafos, elas geralmente falam sobre as dificuldades da rotina da casa, as dificuldades de manter a organização, a limpeza e ter uma vida tranquila com as funções da casa. Mas dona de casa vai muito além disso. O seu papel é muito mais importante do que simplesmente se resumir à limpeza e à organização da casa. Porque a faxina, ela pode ser delegada. A alimentação, quem sabe, também pode ser delegada.
Algumas mulheres que trabalham fora têm à sua disposição uma faxineira, uma diarista, algumas podem preferir comprar comida pronta. Então, essas coisas, elas podem de alguma forma serem delegadas, mas a responsabilidade com a família, não. Claro que se você trabalha fora e necessita deixar o seu filho numa creche, numa escolinha ou contratar uma babá, você está solicitando o serviço de alguém para cuidar do seu filho, mas a responsabilidade da educação é sua. Eu não vou entrar nos detalhes das vantagens e desvantagens a respeito disso porque não é o caso, mas como você pode ver, você não vai deixar de ser dona de uma casa, ter as responsabilidades da casa, delegando essas funções. O papel principal de uma dona de casa é ser uma guardiã do lar. Como eu disse, a mulher, essa dona de casa pode ser ela, aquela mulher que não é a que limpa, pode ser aquela que não cozinha, mas ela está atenta às necessidades da sua família. Ela é uma guardiã do seu lar. Ela administra o lar e não somente a casa. Entenderam a diferença? Antigamente, o padrão geral familiar era o pai saía para trabalhar e a mãe ficava em casa, cuidando da casa e dos filhos. Sem entrar nas particularidades dessa estrutura familiar, a gente pode perceber que o homem era quem se preocupava com o ganha-pão. E, teoricamente, a mulher não precisava se preocupar com isso. A mulher tinha a responsabilidade de cuidar das coisas da casa, referentes aos filhos e a casa propriamente dita, e o marido, do seu lado, não era necessariamente a pessoa que deveria se preocupar com isso. Então, enquanto o homem saía para trabalhar, a mulher cuidava do bem-estar de todos em casa. Atualmente, a gente sabe que esse padrão não é mais uma regra. Atualmente, tanto o marido quanto a mulher saem para trabalhar, às vezes por necessidade, às vezes por ambição, mas ambos se preocupam com a questão financeira da casa e ambos procuram dividir as responsabilidades tanto da casa quanto dos filhos. Isso, na teoria, é muito bonito, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona, pelo menos para uma grande parte da sociedade. Normalmente sobra para a mulher cuidar da parte pesada, que é cuidar das coisas da casa, a rotina da casa, a manutenção da casa e a parte emocional dos filhos. Porque normalmente quando os filhos são pequenos, eles querem a mãe. A mãe é que gerou, a mãe é que tem o leite, a mãe é que tem o aconchego. Quando se machuca, querem a mãe. Obviamente que existem exceções que o pai, o marido, ajuda tanto quanto a mãe, e quando a mãe não amamenta, é o homem que levanta para dar a mamadeira. Claro que existe, mas eu não estou falando dessas exceções. Se você é uma dona de casa, você é guardiã dele, independente se você trabalha fora ou não. Dentre todas as responsabilidades que você pode delegar dentro da sua casa, a família é a sua maior responsabilidade e bênção. Um psicólogo argentino, Sérgio Sinai, escreveu um livro que se chama Filhos Órfãos de Pais Vivos, porque ele quis descrever essa geração onde os pais ambos saem para trabalhar e estão ausentes, deixando seus filhos à mercê de televisão, de internet, sem um rumo definido dentro da casa, dentro do mundo. Então os lares estão sem proteção. A questão financeira é algo que incomoda muitas donas de casa. A necessidade de ter o seu dinheiro, comprar as suas coisas, não ter que dar satisfação com aquilo que vai gastar, é um dos tópicos que são bastante mencionados nas conversas que a gente tem com outras donas de casa através do site ou através do canal no YouTube. E então a maioria das pessoas falam assim, tudo bem, é uma ideia muito romântica, né? É uma ideia muito interessante ser dona de casa, mas como é que a gente faz com a questão do dinheiro? Né? Como é que a gente pode fazer? Eu estou falando agora para as donas de casa em tempo integral, que não tem nenhum outro tipo de renda. Não estou querendo dizer que ser dona de casa não é ter rendimentos. Não é isso que nós estamos defendendo aqui. A função de uma guardiã do lar é colocar o lar em primeiro lugar. Então, não adianta a mulher estar em casa simplesmente de corpo presente e a mente ausente. Não é só estar em casa que faz da pessoa uma boa guardiã do lar.
É preciso haver disponibilidade e é preciso haver dedicação. A expectativa das pessoas do que é ser uma dona de casa é alguém que fica em casa sem fazer nada, na maior parte do tempo, ou então se ocupando com futilidades, como redes sociais, novelas ou qualquer outra coisa que não seja produtiva. É isso que as pessoas pensam e é esse o preconceito que as pessoas têm contra as donas de casa. Nós sabemos que isso não é verdade. A maioria das mulheres que se dedicam ao lar, muitas delas são trabalhadoras, fora de casa também, elas fazem tudo de maneira pensada, organizada, planejada, orientada. Não é simplesmente passar pelo dia, fazer uma limpeza, fazer uma comidinha e o resto do tempo ficar de perninhas para o ar. A gente sabe justamente que é o oposto disso aí. Mas a nossa função em casa, nosso papel no lar, não é apenas limpar e não é apenas cozinhar. Vai além disso. Uma tendência atual que é bastante válida é o empreendedorismo materno. Isso significa o quê? Que muitas mulheres deixam o seu emprego formal, vamos dizer assim, e começam um empreendimento a partir de casa, com a intenção de juntar o melhor dos dois mundos, que é ter um retorno financeiro, mas também estar disponível em casa se for necessário. Para isso, eu posso até citar aqui uma estatística que eu encontrei na revista Exame, do ano de 2013, mas que ainda é bastante atual, e diz assim que o número de empreendedoras cresceu 21,4% no período de 10 anos. Isso é no geral. E de cada 10 empresas em atividade no Brasil, 3 são comandadas pela força feminina. Isso é só um aspecto geral para a gente ver que as mulheres estão dando um passo em direção ao empreendedorismo, no geral. Agora vamos ver aqui que o estudo revela que as mulheres que estão montando o seu próprio negócio são bastante jovens. 41,3% têm entre 18 e 39 anos. E 52% têm entre 40 e 64 anos. Além disso, cerca de 40% delas são chefes de família, sendo que a maioria, 70%, tem pelo menos um filho. O presidente do Sebrae, ele disse assim: como empresárias, elas conseguem conciliar melhor o trabalho com os cuidados da casa e dos filhos. Quase metade dessas mulheres são as únicas responsáveis pela educação de seus descendentes. E isso não as impede de empreender com dedicação. Então, esse é um quadro geral, né? Uma fotografia de como está o Brasil em termos de empreendedorismo. E as mulheres estão se destacando cada vez mais, porque as mulheres estão vendo que há necessidade da sua presença no lar, apesar de ser também importante para a maioria delas ter um rendimento financeiro, porque muitas são as únicas provedoras do lar. Você deve perceber que muitas mulheres fazem uma pausa na vida profissional quando têm filhos. É um parêntese, não quer dizer que elas nunca mais vão voltar a ter uma profissão ou desenvolver uma carreira, aquelas que seguem uma carreira. Porque nós temos também que diferenciar aquilo que é uma necessidade financeira daquilo que é uma meta pessoal, um sonho pessoal. Muitas vezes esse sonho pessoal não está diretamente ligado a um retorno financeiro, mas a necessidade sempre fala mais alto. Então, nessa pausa para cuidar dos filhos pequenos, né, elas se dedicam àquele período e depois, quando os filhos tornam-se um pouco mais independentes, elas se sentem à vontade para poder voltar ao mercado de trabalho, mas muitas vezes, depois desse tempo, elas refletem e percebem que já não tem aquela necessidade de estar no mercado de trabalho formal. E por isso começam a empreender a partir de casa, o que exige muito mais disciplina e dedicação da parte delas. Se você acha que as tarefas domésticas são um fardo muito pesado, que incomoda, que
abaixa a sua autoestima e faz com que você tenha uma eterna insatisfação. Está na hora de mudar a perspectiva. O serviço, quando a gente pensa em ser dona de casa, a gente pensa logo no quê? No trabalho prático, no trabalho mecânico, na limpeza, no lavar a roupa, no passar a roupa, no fazer a comida, no lavar a louça, no fazer as compras. Tudo isso faz parte, sim, de ser dona de casa, mas não pode se resumir simplesmente a essas tarefas diárias. Então, ser dona de casa não é só o limpar, o cozinhar. Então, eu vou falar agora uma metáfora de um autor desconhecido que pode esclarecer um pouquinho e mudar a sua perspectiva sobre essa tarefa de ser dona de casa, sobre esse trabalho. Uma vez, um viajante percorrendo uma estrada deparou-se com uma obra em início de construção. 3 pedreiros com suas ferramentas trabalhavam na fundação do que parecia ser um importante projeto. O viajante aproximou-se curioso e perguntou ao primeiro deles o que estava fazendo. "Estou quebrando pedras, não vê?" respondeu o pedreiro. Expressava no semblante um misto de dor e sofrimento. "Eu estou morrendo de trabalhar, isto aqui é um meio de morte, as minhas costas doem, minhas mãos estão esfoladas, eu não suporto mais este trabalho", concluiu. Mal satisfeito, o viajante dirigiu-se ao segundo pedreiro e repetiu a pergunta. "Estou ganhando a vida", respondeu. "Não posso reclamar, pois foi o emprego que consegui. Estou conformado, porque levo o pão de cada dia para minha família." O viajante queria saber o que seria aquela construção. Perguntou então ao terceiro pedreiro: "O que você está fazendo?" Este respondeu: "Estou construindo uma catedral." 3 pedreiros, 3 respostas diferentes para o mesmo trabalho. Cada um manifestou a sua própria visão. Para o primeiro, o serviço significava dor e sofrimento. Um sacrifício que certamente tornava a ação muito mais penosa e lhe fazia mal. O segundo pedreiro manifestou indiferença. Estava conformado, mas não realizado. O trabalho nada lhe significava e ele só o fazia por obrigação. Já o terceiro pedreiro tinha consciência da importância do que fazia. Desempenhava a função com orgulho e satisfação. Tinha um sentimento elevado de participar de uma grande realização, o que lhe dava muito mais força, energia, ânimo, felicidade. O que você tem feito para tornar o seu lar um local de refúgio, um local onde quem mora ou quem vem só de passagem se sente feliz, bem-vindo? Um local onde os amigos dos seus filhos pedem para vir mais vezes. O que você tem feito para se sentir realizada no lar? Então, para encerrar essa palestra, nós queremos falar de 7 atitudes para ser uma dona de casa de sucesso. O primeiro, mas não necessariamente o mais importante de todos, elimine tudo aquilo que rouba o seu tempo. Você deve olhar para a sua rotina e saber quais são elas. Pode ser uma rede social, pode ser um programa de televisão que ocupa muito seu tempo. Organize uma agenda com as principais atividades da casa para que todos se sintam bem dentro dela. Um lar limpo e organizado produz sensação de paz e boas memórias. Hoje em dia há blogs, livros, vários recursos que podem te ajudar a encontrar o seu ponto de partida ideal. Crie um tempo seu, um spa pessoal dentro da sua própria casa. É um tempo super importante onde você precisa cuidar de você mesma, cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo. Na internet está cheio de blogs e de canais com dicas para ensinar você como se cuidar, até mesmo com dicas que você possa te fazer em casa. Esse tempo é muito precioso para você e vai fazer a maior diferença se você se cuidar, ter um amor por você mesma, pelo seu corpo, para poder cuidar da sua família melhor. Esteja em paz com a sua decisão. Se for preciso, ajuste-se. Seja flexível. A gente não pode negar que nós vivemos numa era de muito barulho.
é muita informação, é muita notícia. Portanto, procure um momento de silêncio, encontre sua fé. Porque assim, você ajudando não somente o seu corpo, como eu falei anteriormente, mas também cuidando do seu espírito. Quando você cuida do seu espírito, você se prepara também, trazendo paz para sua alma, para você poder cuidar melhor e doar-se para sua família com as necessidades que eles precisam. Se você está com o seu espírito tranquilo, você vai conseguir escutar melhor o seu filho, a sua filha, vai poder escutar melhor as dificuldades do trabalho do seu esposo e até mesmo se você trabalha fora, consegue lidar melhor com os seus colegas ou as coisas que você tem que resolver no seu trabalho. Então tem muitas pessoas que procuram meditação de vários tipos. No meu caso, eu sou cristã, eu procuro normalmente a meditação na Bíblia, procuro textos para meditar ali em cima, procuro ouvir mensagens que façam com que o meu espírito se renove e também a oração é muito importante. Pense naquilo que continuará sendo importante para você amanhã, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos e daqui a 100 anos. Tente ver a árvore quando ainda tiver só a semente em suas mãos. Passos simples, mas que têm como consequência o sucesso. Passe um tempo real e focado com seus filhos. Hoje todo mundo tem celular. Às vezes você está em casa com seus filhos, mas ao mesmo tempo está ali com seu celular. E aí você fica ao mesmo tempo que dá atenção para eles, vê se o Instagram, se o Facebook, se o Twitter, se alguma rede social, Snapchat, tem alguma atualização. Aí você não está focando, os seus filhos percebem que você está de corpo presente, mas a sua mente está longe, você está ausente. Portanto, tome uma decisão e tenha um tempo realmente focado naquilo que você está fazendo. Viva o momento presente. Você já pensou que você pode ler, estudar, aprender tantas coisas novas, fazer cursos e não necessariamente usá-los somente para a sociedade fora da sua casa? A sua família é a sua pequena sociedade. Busque se informar, estudar e aprender também para trazer esses recursos para sua casa. Quem sabe se você aprende a fazer alguns pratos gostosos, se você aprende a decorar uma mesa para ter uma experiência de mesa tranquila na sua família, onde todos possam conversar e todos se ouvirem. E aí, se você coloca uma mesa bonita que você aprendeu em algum lugar, você está trazendo memórias, você está implantando na sua família, nos seus filhos e no seu marido, memórias que eles vão carregar para sempre na sua vida. Pense que aquilo que você faz hoje na sua casa, os seus filhos vão levar para sempre. Se você agora mesmo fechar os olhos e tentar buscar na sua infância, quais foram os fatos mais marcantes da sua vida dentro da sua casa? Muitas pessoas nos relatam o bolo da casa da minha avó, quando eu chegava na casa da minha mãe e tinha uma mesa bem posta, ou o cheiro dos lençóis. Então essas são memórias tão lindas e ricas que nós levamos para o resto das nossas vidas. Pense nisso e reflita sobre o que você pode mudar para ser uma dona de casa de sucesso na sua casa. Com certeza os seus filhos e a sua família vão agradecer se você for a melhor que você pode ser. Um beijo e aguardamos vocês no nosso canal, no Donas de Casa Anônimas no YouTube e também no nosso site donasdecasaanônimas.com. Se você desejar entrar em contato conosco, escreva para o nosso e-mail oi@donasdecasaanônimas.com. Um abraço e até breve!